noite apresentamos a vida da tua serva, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha usá-la grandemente na tua palavra, Pai. Que o Senhor venha enchê-la, meu Deus, cada dia mais com a tua sabedoria, Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer aquilo não que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir de ti essa noite, Pai. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida da tua serva, a tua família, Senhor Jesus. Os teus filhos, o teu esposo, o teu lar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode bater palma. Glória a Jesus, né? Louvado seja Deus. Só da igreja na paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 35. Livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Isaías 35, a partir do verso 1. O pastor Paulo já está lá. Eles estão cultuando neste momento, né? Nós estamos cultuando daqui, eles estão cultuando de lá, da Paraíba. Que está sendo uma bênção lá. Todos acharam? Esse texto vai falar da grandeza e da glória do Messias. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva, com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá ele, e nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Nesse texto, irmãos, o profeta Isaías, ele está descrevendo de uma maneira muito gloriosa acerca da grandeza e da glória do Messias. E nós sabemos que o Messias é Jesus, é o escolhido de Deus, né? Aquele que haveria de vir para resgatar primeiramente Israel e depois resgatou a nós, os gentios. E praticamente aqui, irmãos, 700 anos antes de Cristo, é que foi revelada essa profecia a Isaías, a esse profeta, que ele é chamado de profeta messiânico, porque ele teve a revelação do Messias. Então ele vai falar que o cenário aqui é um cenário deserto e um lugar solitário. Mas no lugar deserto e no lugar solitário haverá o quê? Haverá alegria. Você consegue imaginar um lugar deserto e solitário tendo alegria? O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. O lugar que outrora era solitário, deserto, estéril, agora vai exultar e vai florescer. E que lugar é esse que Isaías está falando, irmãos? Esse lugar é o lugar onde o Espírito Santo quer habitar, é a nossa alma.
solitário. E quando Jesus vem para habitar em nós, porque nós somos a habitação de Jesus na forma do Espírito Santo, haverá o que? Um florescer, uma mudança no terreno, uma mudança no aspecto. Outrora nós estávamos solitários, mas agora nós temos uma companhia. Glória a Deus. Por que Israel estava solitário? Se você ler o capítulo 1 de Isaías, você vai ver que Deus revela a Isaías um povo rebelde, um povo de dura cerviz, um povo que se afastou de Deus, se afastou dos mandamentos, se afastou da presença de Deus. Então é esse povo que Deus quer resgatar através do Messias, do escolhido de Deus. Então Deus escolheu uma pessoa, um homem, o seu filho, para resgatar a humanidade, para transformar o lugar deserto e solitário num lugar abundante de alegria. Olha só, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. Agora mudou, igreja. Antes era choro, antes era pranto, agora tem alegria e júbilo. Vai florescer, porque quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, é isso que acontece. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus, ele disse no sermão, que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, se tem choro, agora tem consolo. Porque antes tinha choro, mas não tinha esperança. Por quê? Diante do pecado, o que havia? A punição de Deus, a mão de Deus pesava sobre o povo. A ira de Deus era derramada sobre o povo. Era necessário o sacerdote ir lá, entrar no tabernáculo, entrar no lugar chamado Santo dos Santos, oferecer sacrifício e holocausto a Deus, para que Deus aceitasse aquele sacrifício do sacerdote e pudesse perdoar os pecados do povo que estava afastado dele. Então, se Deus não aceitasse aquele sacrifício, o povo morria. A mão de Deus, a ira de Deus caía sobre o povo, e não só sobre o povo, mas também sobre a sua colheita, sobre os seus animais, sobre tudo que eles faziam. Então eles não tinham a bênção de Deus, a bênção de Deus era retida. Por isso que o cenário é de deserto e o cenário é de ermo, mas a profecia está dizendo que esse deserto e esse ermo terá fim, aleluia. Assim como para nós hoje, nós temos a presença de Jesus através do Espírito Santo, e ainda assim nós sofremos, nós padecemos, mas vai chegar um dia que todo sofrimento vai acabar, aleluia. Esse dia vai chegar, porque a Bíblia diz que Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Essa é a promessa que nós temos de eternidade. Mas eu já posso viver essa promessa em vida, se eu estiver em Cristo. O apóstolo Paulo falou, né? Eu sei o que é ter fartura, sei o que é passar necessidade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. O que quer dizer? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou fraco, mas eu recebo o poder e a fortaleza de Deus. Então eu sigo conquistando todas as coisas. Pode ver que aqui, essa profecia, ela se dá por conquista. Abundantemente florescerá, vai ter júbilo, vai ter alegria, vai ter canto, vai falar da glória do Líbano, da excelência do Carmelo, e ele está dizendo que esses lugares verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Como que nós vemos a glória de Deus? Na face de Jesus Cristo. É na face de Cristo. Porque o homem não tem glória. Nossa, eu preguei isso ontem na sede. O homem não tem vida em si mesmo. Então nós temos que olhar para Jesus. Então quando eu olho para Deus, quando
quando eu olho para Jesus, eu sou iluminado, eu recebo vida. Por causa do pecado, nós perdemos a vida em nós mesmos. Então agora eu só tenho vida em Cristo. Então ele está falando que eles verão o Líbano, o Carmelo, o Saron, todos esses lugares, essas regiões, esse povo verá a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. E nós vemos o esplendor da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus é o que dá significado às nossas vidas. Porque o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o peso, é a sua importância, é o seu significado. Tudo que há em Deus, todos os seus atributos, representam a sua glória. Então nós perdemos isso lá no Éden, no pecado, na queda. E agora Deus está restaurando a sua glória em nós. Por isso que a Bíblia fala, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então, teve a primeira glória que se perdeu. Então, Deus veio e entrou com restauração, restaurando o que é o significado, a importância, o peso nas nossas vidas. Eu não tenho glória em mim mesmo, mas quando eu olho para a face de Cristo, eu contemplo a glória de Deus e me alegro. Aleluia. O meu coração se enche de alegria. O meu coração começa a jubilar, porque renasce em mim a esperança. O deserto não tem esperança. Um lugar ermo, um lugar estéril, que não floresce, que não dá fruto. É um lugar sem esperança. Mas em Cristo você pode ter esperança. E no 3 ele diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Ele está falando aqui que as pessoas que foram afetadas por este deserto, por este lugar solitário, as pessoas que andam amedrontadas, vazias, fracas, elas podem se alegrar, porque em Cristo, irmãos, nós encontramos firmeza e fortaleza. Nós nos fortalecemos e nos firmamos na presença de Cristo. Dizem aos turbados de coração, aqueles que estão turbados. Jesus, ele falou para os discípulos, porque Jesus veio, cumpriu seu ministério de 3 anos e meio e voltou para o Pai. E ele, no momento que ele estava voltando para o Pai, o mesmo medo que o povo aqui de Israel estava sentindo, os discípulos sentiram. Medo de deserto e de solidão. Esse é o maior medo da alma. O maior desespero da nossa alma é o deserto e a solidão. É você não ter significado, importância, peso na tua história. Então, quando ele está falando de dizer aos turbados de coração, é o mesmo que Jesus falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Foi assim que ele falou. Então nós vemos aqui que Isaías também está dizendo para aquele povo: ser forte, não temais, porque o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Qual que é a vingança de Deus, irmãos? Aleluia. Qual que é a recompensa de Deus? A vingança de Deus, irmãos, é quando ele pega um homem pecador, um homem solitário, um lugar deserto, como está escrito no texto. Ele pega o mais pecador dos homens, como ele fez com o apóstolo Paulo, e transforma ele num homem santo, num homem diferente, num homem convertido. Essa é a maior vingança de Deus contra o adversário. Por isso que ele está falando, ele vai vir com vingança. Qual que foi a vingança de Deus? Quando ele entregou Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi moído no Calvário, demonstrando o amor de Deus, a justiça de Deus, a reconciliação de Deus para com toda a humanidade, porque agora o homem pode se reconciliar com Deus. Pastor Isidro leu aqui, Timóteo, porque só há um mediador entre Deus e o homem. Nós não precisamos correr
para lá e para cá. Nós não precisamos correr para a esquerda ou para a direita. Nós não precisamos usar de nossos recursos para a salvação. O próprio Deus entregou o recurso para a salvação, que é Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Então essa é a vingança de Deus, quando Ele entrega o seu próprio Filho na cruz do Calvário para morrer por nós. Então Deus está se vingando de quem? Do homem, não, do pecado, daquilo que separava o homem de Deus. Então essa é a recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Essa profecia se cumpriu em Cristo. Por isso que quando nós consultamos o Antigo Testamento, nós vemos que Ele é um Deus que cumpre promessa. Ele é um Deus zeloso, né? Ele fala, porque eu sou um Deus zeloso, eu cuido de vós. Ele falou para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? Olha, estou vendo uma vara de amendoeira. Nossa, você disse bem, então é isso que você está vendo aí na sua frente. Assim também sou eu, que velo pela minha palavra. Então, aquilo que Deus, irmãos, prometeu lá no Antigo Testamento, nos antepassados, se cumpriu na pessoa de Cristo. E aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas também vai se cumprir se nós estivermos na pessoa de Cristo. E olha aqui, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Aqui ele está falando dos milagres, ele está falando dos olhos espirituais, dos ouvidos espirituais, mas também ele está falando daquilo que Jesus iria fazer. Iria curar os cegos, curar os surdos, os coxos saltarão. Quantos coxos Jesus curou, quantos cegos, quantos surdos foram curados pelas mãos de Jesus. A língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ele é a água da vida. Ele veio para mudar a história, para virar o cativeiro, para transformar aquilo que estava deserto em um manancial de água. Olha o que ele fala, águas arrebentarão no deserto. Por que o povo estava no deserto? Por que quando Jesus ia curar um cego, um surdo, um coxo, as pessoas indagavam Jesus e diziam, Senhor, ele está em pecado. Dizia para Jesus, mestre, rabi, quem pecou? Ele ou os seus antepassados? Porque eles vinham carregando, igreja, essa maldição, este mal de ter se afastado de Deus. Então o mal começou a penetrar o deserto, o lugar solitário, a habitação de chacal, começou a penetrar no povo de Israel. Então eles precisavam olhar para essa palavra e crer que Deus iria entrar com providência, com restituição e restauração. Só que eles não iriam ver Jesus. Olha só que interessante. Essa promessa, essa profecia, aliás, que Isaías está entregando ao povo de Israel, era para que o povo olhasse com esperança para a próxima geração que viria. Porque esse povo mesmo não ia ver Jesus. Porque essa profecia aconteceu 700 anos antes do nascimento de Jesus. Porém, Isaías viu o Senhor no seu trono, no seu alto e sublime trono. Ele viu o céu aberto, ele contemplou a glória do Messias, antes mesmo dele nascer. E quando Deus entrega essa profecia, é para que o povo tivesse esperança e se voltasse a Deus. Porque sabendo que Deus é a fonte de toda a vida, aleluia. Ele é a fonte de toda esperança. Ele é a fonte da restauração que o povo precisava. Então ele está falando assim para o povo, olha, não se preocupem com a sua descendência. Não se preocupem com a sua geração, porque Deus, igreja, Ele é um Deus geracional. Tudo que a gente faz hoje é uma semente. E essa semente ela é plantada hoje para ser colhida amanhã. E pode acontecer
de ter sementes que eu estou plantando hoje que só os meus filhos vão colher no futuro. Assim como tem sementes que seus pais plantaram antes de você nascer, ou até mesmo quando você era pequeno, que você está colhendo hoje. Porque o nosso Deus é isso, irmãos, Ele é um Deus de geração em geração. Então Ele está falando assim, vocês precisam olhar para Deus, para que Ele conserve a geração de vocês, para que a próxima geração não passe pelo deserto e pelo lugar solitário, mas que essa próxima geração, a geração do Messias, a dispensação da graça, venham desfrutar com alegria, com júbilo, cantando ao Senhor, aleluia. Isso traz esperança para o nosso coração, esperança da glória, da grandeza de Deus. Então Ele fala aqui que aqueles que sofrem, que padecem de enfermidades, vão cantar, vão se alegrar, vão saltar, porque agora a água da vida vai jorrar sobre este lugar solitário. Esse deserto espiritual, esse esfriamento espiritual, aleluia, vai haver água. E onde tem água, igreja, tem vida. Onde jorra água, onde tem manancial, tem broto, igreja, tem flor brotando, tem ervas com canas e juncos, como nós lemos aqui. E o que está escrito aqui, irmãos? A terra seca se tornará em lagos. Isso fala tanto do aspecto terreno, quanto do aspecto espiritual da nossa alma. A terra sedenta, ela se tornará em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos. O que é o chacal? O chacal é a representação do inimigo da nossa alma, do nosso adversário. Esse animal, irmãos, ele é um predador, geralmente de hábitos noturnos. E ele vem em lugar deserto, em lugar solitário, procurando alimento, presa. E eu já ministrei essa palavra outrora, estudei um pouco sobre essa simbologia do chacal. Deus, quando Ele estava irado com uma nação, por exemplo, com a Babilônia, com uma nação terrorista, Ele fazia daquela nação, Ele falava: vou tornar você uma habitação de chacal. Porque chacal só habita onde tem carniça, igreja. O chacal só habita onde já tem uma presa morta há muito tempo e o corpo já no estado assim de decomposição, porque ele se alimenta de carne podre. Isso configura o pecado e configura o inimigo da nossa alma. Então quem está em pecado vive na habitação de chacal, vive em lugar deserto, em lugar solitário, porque está longe de Deus, está distante de Deus. É por isso que ele precisa arrebentar com águas, é por isso que ele precisa derramar manancial, a tua presença que traz cura, que traz renovo, aleluia, a água que vem para sarar, para curar a nossa alma. E aqui nós vemos que neste lugar não vai ser chamado mais uma habitação de chacal, porque agora o pecado, ele foi pago, ele foi quitado por Jesus. Jesus se entregou para morrer por nós, e nós sabemos disso, pagando o preço do nosso pecado. Outrora, eu era uma habitação de chacal, onde jaziam, está vendo? Jaziam, ou seja, fala de morte. E nesse lugar haverá erva com canas e juncos. Sabe o que Deus está falando aqui? No lugar onde havia deserto, solidão, no lugar onde havia habitação de chacal, onde o chacal jazia, onde ele ficava esperando a sua presa para se alimentar, agora haverá um material, glória a Deus, que foi ali afetado pelas águas de Deus. A Bíblia fala em Salmo 46
que nós não precisamos temer mal algum, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, por isso não temeremos, aleluia, porque Ele vem com o seu rio de água viva, e Ele derrama sobre a cidade, Ele está no meio dela, Ele está no meio da cidade, derramando o seu rio, por isso nós não temeremos, aleluia, nós não ficaremos abalados, porque Ele vem e derrama do seu manancial e traz cura para a nossa alma. O chacal estava de olho em nós éramos a presa na qual Ele iria se alimentar. Agora eu fui lavada pelas águas, a água da palavra, a água viva que é Jesus, o Messias. Eu estou olhando para a face de Cristo, eu estou contemplando a glória do Messias, daquele que foi escolhido por Deus. Então agora eu vou produzir esse material, canas e juncos. Que material é esse, irmãos? Material para o Espírito Santo trabalhar. Glória a Deus. Junco é um material usado para produzir móveis. O junco foi o mesmo material que a mãe de Moisés usou para confeccionar aquele berço, onde ela colocou o menino e lançou ele sobre o rio Nilo. Era um bercinho de junco, que ela passou ali o betume, passou o piche, impermeabilizou aquele berço e lançou o menino nas águas do Nilo. O que isso significa? Significa que outrora eu estava no deserto, mas agora a água viva me afetou a minha alma, afetou o meu espírito. A água da palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, e essa palavra produziu em mim esse junco, porque agora eu me torno útil para o meu Senhor, útil para o reino de Deus, aleluia. Junco fala de utilidade, móveis feitos de junco, que se tornam úteis para o Senhor, para o manuseio. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos, essa palavra. Essa cana, esse junco, a cana que também é transformada em papiro, que é um papel que eles usavam na antiguidade para escrever a história. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Ele continua escrevendo essa nova história. Aleluia. Se você se manter neste caminho, haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O único caminho, só existe um caminho, igreja. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por este caminho o imundo não passará por ele. Mas ele será um caminho para os caminhantes. Até mesmo os loucos passarão por este caminho e não errarão, porque vai receber discernimento da parte de Deus. E louco na Bíblia é como a missionária Raquel, que esteve aqui na Santa Ceia, ela falou: não é aquele que padece de alguma doença mental, mas é aquele que ouve a palavra e não pratica. Louco aqui quer dizer aquele que é insensato, igreja. Aquele que não é prudente, aquele que é insensato, que ouve a palavra e não pratica. Era esse sentimento que Israel estava alimentando, um sentimento de insensatez. Mas agora haverá um novo caminho, aleluia, um caminho santo, onde os caminhantes passarão por ele. Quem são os caminhantes? Os caminhantes somos nós, que estamos atrás do Messias, em busca da glória de Deus, em busca da presença de Deus. Nós caminhamos rumo à presença de Deus. Hoje, como diz Paulo, nós contemplamos parcialmente, em partes, a glória de Deus, a beleza de Deus, mas vai chegar um dia, quando tudo isso acabar, que nós vamos contemplar, não em partes,
mas inteiramente a glória e toda a plenitude da virtude e da glória de Deus. Esse dia vai chegar, igreja. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá ele, e nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Este é o caminho da salvação. É o caminho da remissão. Remissão dos pecados. Qual que é o caminho da remissão? Ele nos redimiu, Ele nos comprou. É Jesus. Não haverá animal feroz, leão. Nenhum animal subirá a Ele. Por quê? Ele intercede por nós. A Bíblia diz que o diabo, o adversário da nossa alma, veio no nosso derredor como um leão, procurando a quem tragar. Mas se eu estou na roda de Jesus, se eu estou andando no caminho de Jesus, se eu estou indo por este caminho, este leão, ele não consegue me encontrar, ele bate em retirada. Eu ando pela rota da verdade, então o leão não encontra brecha, aleluia. Ele não encontra espaço para me atacar. Ele não me vê como uma presa fácil. Então ele não me encontra. Só os remidos, só os comprados, só os eleitos andarão por esse caminho. E aqueles que foram resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O deserto produzia tristeza, gemido, porque não produzia nada, não tinha colheita, não tinha alegria, não tinha presença, a alma não se fartava, aleluia. Não tinha nada com que pudessem se alegrar, mas agora é diferente. Deus mudou o cenário de Israel. Deus, através dessa profecia, Ele está trazendo a esperança ao povo e dizendo: alegre-se agora. É quando Ele fala para Jerusalém: Jerusalém, alegre-se agora, você que é estéril, comece a cantar, porque você dará à luz muitos filhos, aleluia. Você vai frutificar, você vai florescer. Então eu preciso falar isso para minha alma todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias eu preciso. Glória a Deus. Eu preciso declarar para minha alma: ó alma que está abatida, estéril, alegra-se nessa noite, porque Ele virá com recompensa. É uma promessa, é uma profecia, e ela se cumpre, igreja, na pessoa de Jesus Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho alegria. Se eu estou em Cristo, eu tenho paz. Se eu estou em Cristo, ainda que a circunstância seja uma circunstância de tristeza, eu consigo me alegrar. Contristado, porém alegre, como diz a palavra de Deus. Então que nessa noite, irmãos, nós possamos nos alegrar diante desta palavra, desta promessa que o Senhor nos fez, que já se cumpriu na pessoa de Cristo, e Ele vai voltar, igreja, para cumprir o resto. Para cumprir o resto, como foi louvado aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Ele vai vir para sarar a tua dor, para sarar a minha dor, glória a Deus, para nos levar para este caminho de glória, de eternidade, aleluia. Este caminho onde só os remidos passarão por Ele, só os salvos, só aqueles que se entregaram, só aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Então que nessa noite você possa alegrar o teu coração, porque você não é mais uma presa de chacal, agora você é um manancial de água. E Ele disse para a mulher samaritana: se você crê em mim, como diz a Escritura, você diz que eu sou profeta, mas se você crê em mim, como diz a Escritura, do teu interior, Ele disse para ela, do teu ventre fluirão rios de água viva. Aleluia.
que apontam para a eternidade. A água viva é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, glória a Deus, e ela se cumpre. E a palavra também se torna uma semente que você lança da sua boca, e tudo que você lança com fé da sua boca vai se cumprir, porque dentro de você habita a vida, e a vida flui de dentro de você, e você começa a brotar um novo material, um novo ser, uma nova criatura, uma nova mentalidade, uma nova conduta, uma nova forma de agir, de pensar e de viver. É isso que Deus quer para a tua vida, amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, igreja? Vamos orar, amém? Glória a Deus, Jesus. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, quero te agradecer, Senhor, por esta igreja, Pai. Quero te louvar, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor, presente, pela vida do pastor Isídio, Senhor, pela vida, Senhor, desses jovens que se encontram aqui nesta noite, Pai. Eu quero te louvar, meu Deus, por esta palavra, pela tua palavra, Senhor, que nos traz esperança nesta noite. Pai, se há alguém, Deus, vivendo, Senhor, o deserto, a solidão, na sua alma, no seu espírito, nós sabemos, ó Deus, pela tua palavra, que só o Senhor é poderoso e capaz de preencher o vazio da nossa alma. Pai, que nessa noite, Senhor, essa palavra se cumpra nas nossas vidas, Deus. Eu te peço, Senhor, que nesta noite, Pai, nós venhamos viver a plenitude do que foi pregado, Senhor, e nós venhamos nos tornar esse manancial de água viva, Deus, para a tua glória, Senhor, e para o teu louvor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, cuida, Senhor, da nossa mente, cuida do nosso coração, meu Pai, cuida, Senhor, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, meu Deus. Nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor, que nós venhamos caminhar por este caminho a cada dia, este caminho reto, este caminho de justiça, este caminho da verdade, o caminho do Messias. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. Vai livrando cada um aqui nesta noite, Pai, derramando a tua graça, derramando o teu poder, Senhor, derramando, meu Pai, sobre as nossas vidas a tua presença cada vez mais. Nos guia, Senhor, nos guia, Senhor, pela tua vereda, pelos teus caminhos a cada dia, e nos livra de todo mal. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém? Eu quero chamar aqui o pastor para dar a bênção apostólica, amém? Que Deus abençoe a todos. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Que a graça de Deus, Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos podem dizer? Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.